Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos, como dizia no início dessa Eucaristia, a consequência do encontro de Paulo, do encontro de Cristo com Paulo e do encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco. Daquele encontro que nós celebrávamos ontem, a conversão de São Paulo, desabrocha os frutos desta conversão. Os frutos que chegam a hoje, a celebração da memória de hoje, de São Tito e São Timóteo. Eles dois foram frutos desta pregação de Paulo. Foram frutos deste encontro com Cristo, agora pela boca de Paulo. De alguma forma, aquilo que nós escutamos no Evangelho, que Jesus envia os 72 discípulos à frente e os envia com a missão de ser o próprio Cristo, foi aquilo realmente que São Paulo viveu e pôde testemunhar. A sua pregação chegou ao coração de Tito e de Timóteo. Meus irmãos e minhas irmãs, um aspecto especial da liturgia de hoje, eu gostaria de destacar, é as palavras de Paulo para Timóteo, a primeira leitura que acabamos de escutar. Esta leitura nos remonta ao período em que Paulo está preso em Roma. Por isso, no final da leitura, nós escutamos que ele é um prisioneiro do Senhor, porque Paulo tinha consciência de que tudo aquilo que ele sofria por causa do reino de Deus. Tudo era para a glória de Deus. Portanto, até a sua prisão em Roma, pela perseguição aos romanos, porque ele era um pregador do Evangelho, era fruto também desse impulso do Evangelho que estava no coração de Paulo. De lá, ele envia cartas, as chamadas cartas pastorais. Duas dessas cartas são destes santos de hoje, Tito e Timóteo. A primeira é a segunda carta a Timóteo e a carta a São Tito. O aspecto especial que quero destacar é o final, na verdade, o começo e o final desta leitura. Primeiro aspecto é que São Paulo, todas as vezes que se dirigia a Timóteo, ele se dirigia dizendo a Timóteo que ele não perdesse o depósito da fé. Que ele não perdesse aquilo que é, no direito romano, o que era o depósito do direito romano. Era onde a pessoa colocava os seus bens e aquele que guardava o depósito tinha a missão de entregar de volta aquilo que o outro guardou. É exatamente desta expressão do direito romano que São Paulo diz depósito fidei, o depósito da fé. Não perder o depósito da fé. E isso se dá pelo quê? Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que não pode ser um espírito de timidez, mas de audácia, de fato de encorajamento. São Paulo, no final da leitura, diz para Tito que ele não deve perder a graça do encontro com Cristo, da imposição das mãos. E é exatamente aqui que quero me fixar, nesses aspectos, o depósito da fé e o Espírito que recebemos. São Paulo VI tem uma exortação apostólica chamada Petrum et Paulum. E ele dizia que o nosso tempo é como se fosse um terremoto brutal e universal. Ele chamava o nosso tempo de um terremoto brutal e universal. E o que era para São Paulo VI, este tempo nosso, chamado terremoto brutal e universal? Ele dizia que era o risco que nós cristãos temos constantemente de perdermos a nossa fé no século XXI. Ele dizia que o terremoto brutal era esta coisa que treme em todo lugar, universalmente. E o que é? É tudo aquilo que nós escutamos, vemos, tudo aquilo que nós lemos, as informações que nós recebemos, toda uma mídia, toda uma atmosfera social que é contra o Evangelho de Cristo. São
Paulo VI nos alertava para isto. E de fato, se nós pararmos um pouco para pensar, vivemos num tempo assim, em que tudo nos aponta contra o Evangelho. É o podcast que escutamos, é a novela, que às vezes algumas pessoas veem, outras não veem, é a série da Netflix, é o Instagram que a gente se torna mais seguidor daquele influencer do que do Cristo. A gente gasta mais tempo com o influencer, seguidor do influencer, do que lendo o Evangelho de Cristo, do que meditando a palavra de Deus, e ainda nos dizemos discípulos. Este tempo nosso é um tempo de um terremoto brutal e universal. Somos bombardeados constantemente. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem o aspecto de nós não perdermos o Espírito de Deus dentro de nós. Somos, meus irmãos, cristãos e cristãs. Todos nós temos um depósito da fé. E o que é o depósito da fé? É a fé que nos foi dada pelos apóstolos. É a fé de 2000 anos, é a fé da igreja, é a fé de Cristo. E como não perder o depósito? Primeiro, não deixar que o Espírito seja apagado dentro de nós. Que a fé se torne, de fato, uma fé fria e morna. A fé que é como um fogo, não se apague, não se diminua, mas que seja constantemente e diariamente alimentada. Depois, outro aspecto que nós podemos aqui pensar é sobre o estudo. Quantos de nós estudamos sobre a fé? Quantos de nós paramos para aprender um pouco mais sobre a doutrina da igreja, o magistério da igreja, as sagradas escrituras? São Paulo, veja, há 2000 anos já alertava Timóteo para não perder a graça da fé, para não deixar que o Espírito se apagasse. Imagina nós em nosso tempo, que somos bombardeados, como diz São Paulo VI, em todos os lugares. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, reavivar o dom de Deus. Que esta Eucaristia e a intercessão de São Tito e São Timóteo nos ajude a sermos homens e mulheres que guardem a fé, mas não guardem como um freezer. Certo? Não é para guardar como um freezer, que a gente pega, né, um moe de carne e deixa lá para depois usar. Não, é guardar porque é precioso. A fé é preciosa. E perder a fé é perder-se. Por isso, guardar a fé. Mas, ao mesmo tempo, esta fé, ela se transborda. Ela nunca é para nós próprios. Como ontem, São Paulo teve um encontro, mas esse encontro não foi somente para Paulo, foi para Paulo encontrar outros e testemunhar o Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito de Deus, o Espírito que nos foi dado no batismo e na crisma, não se apague dentro de nós, mas que por esta Eucaristia se reavive em nós o desejo de aprender mais, de ter mais intimidade, de guardar a fé, de combater o bom combate e, no final, receber a vitória e a coroa de Cristo. Assim seja.